Bom dia, hoje nosso grupo vai apresentar o trabalho de filosofia falando sobre a pena de morte. Nós somos contra ou a favor? Então a gente vai argumentar a favor da pena de morte. Nós somos as alunas do segundo ano do ensino médio A, Bianca, Fernanda, Maria Júlia e Nayubi. Estamos falando de pena de morte. Eu decidi falar sobre 4 pensadores que eram favoráveis à pena de morte. São eles Platão, Rousseau, Kant e Hegel. O Platão, ele pensava que as pessoas deveriam se tornar pessoas melhores, mas quando isso não fosse possível e o delinquente fosse incurável, a morte seria o mais adequado. O Platão pensava que os assassinos deveriam sofrer o que eles fizeram. Então, era uma espécie de pena natural no pensamento dele. Mas uma curiosidade é que mesmo que ele fosse a favor da pena de morte, ele sofreu muito quando Sócrates, seu mestre, foi condenado e morto. Outro filósofo é o Rousseau. O Rousseau era favorável à pena de morte porque os criminosos violavam o contrato social. Então, para ele, a partir do momento que a pessoa quebra as leis, sua vida não será mais conveniente, pode ser retirada. Ele dizia assim: sua vida já não é apenas um benefício da natureza, mas um dom condicional do Estado. E depois, outro filósofo é o Immanuel Kant. Ele acreditava que a função de pena não era prevenir os delitos, mas fazer justiça. Devia haver uma perfeita correspondência entre o crime e o castigo, que seria a igualdade corretiva. Então ele pensava um pouco igual o Platão sobre olho por olho, dente por dente. O Hegel, ele pensava de uma maneira mais interessante. Ele defendia que ser punido com a morte era um direito e não um dever, pois só assim um indivíduo poderia ser honrado após uma vida de crimes. Em 2019, houve pelo menos 657 execuções em 20 países, ou seja, uma diminuição de 5% em relação a 2018. Em 2020, após 17 anos de suspensão, os Estados Unidos retornou à opção de pena de morte. Em países asiáticos como Japão e Coreia do Sul, o fuzilamento é o mais usado, e nos Estados Unidos, a cadeira elétrica ou a injeção letal são usados em casos de homicídio qualificado e atos de terrorismo. No Oriente Médio e no Norte da África, o número de execuções aumentou em 16% em 2019, chegando a 579. No Iraque, teve aumento de pelo menos 100, e na Arábia Saudita, 184 execuções. Na África subsaariana, 4 países praticaram 25 execuções: Botsuana, Somália, Sudão e Sudão do Sul. Malásia, Nigéria e Sri Lanka são os países que informaram oficialmente o grande número de pena de morte em anos anteriores. Aqui no Brasil, a pena de morte foi abolida para crimes comuns em 1988. Mas a pena de morte diminui a criminalidade? Muitas organizações de direitos humanos afirmam que não existe qualquer prova de que pena de morte diminua a criminalidade em nenhum país, assim como ela não intimida pessoas ligadas ao terrorismo. Agora irei falar sobre os tipos de pena de morte. A injeção letal é usada nos Estados Unidos, na China e no Vietnã. Ela consiste em aplicar uma via venenosa e de maneira contínua. Essa pena de morte é menos desumana e mais tranquila, pois ela pode causar óbito em até 5 segundos. O fuzilamento é usado especialmente em tempos de guerra, em que um grupo de pessoas, normalmente soldados, recebem ordens para disparar na pessoa condenada. Ela é menos desonrosa comparada com outras penas. No enforcamento, o instrumento utilizado é a forca, em que uma pessoa é enforcada normalmente com uma corda mais longa, porque assim a morte ocorre de forma mais rápida. E essa pena de morte induz a uma morte mais rápida, pela falta de oxigênio no cérebro. A decapitação foi muito utilizada na Europa, na maioria das vezes por questões religiosas, e ela ainda é usada na Arábia Saudita, onde é removida a cabeça do criminoso. E ela é considerada a forma mais honrosa de morte. A desmembração consiste em cortar o corpo em diversas partes, aplicada especialmente por regicídio e assassinos, e ela é aplicada com frequência na China e no Irã. A guilhotina foi muito utilizada na Revolução Francesa por punição de condição necessária e absoluta de uma morte decente. A fogueira era muito usada pela Igreja Católica e era considerada como forma de pena capital, feita em praças públicas. E a cadeira elétrica, que foi inventada e utilizada
muito pelos Estados Unidos e Filipinas. O condenado é imobilizado em uma cadeira e sofre tensões elétricas. Que tipo de ações leva a pessoa à pena de morte? Isso pode variar de cada constituição, cultura e aspecto de vida, mas em um geral é devido a homicídio, droga, sequestro, estupro ou blasfêmia. Em alguns lugares, como por exemplo a Arábia Saudita, homossexuais levam pena de morte por apedrejamento. Com discussões e conversas entre o nosso grupo, escolhemos que somos a favor da pena de morte pelos seguintes fatos. A pena de morte reduz a violência, pois as pessoas ficariam com medo de cometer o mesmo crime e perder sua vida. Diminuiria os gastos com ressocializações dos presos, pois teriam menos prisioneiros. É o meio do criminoso não retornar à sociedade ou à prisão cometendo os mesmos crimes. Diminuiria o perigo na sociedade, pois os criminosos não iriam estar lá. Assim, a sociedade ficaria mais aliviada e mais segura. E para os criminosos que, por causa de doenças, não iriam conseguir evitar esses crimes, a morte seria a única solução. A ressocialização realmente é eficaz? Exemplos de países como a Suécia dizem que sim. O país conseguiu desativar 4 presídios e um centro de detenção preventiva por falta de prisioneiros. Um forte investimento na reabilitação dos presos, penas mais brandas para delitos que envolvam drogas e a aplicação de penas alternativas para alguns tipos de crime, como pequenos furtos, ajudaram nesse processo. Outro bom exemplo é a Noruega, em que o sistema carcerário conseguiu reabilitar cerca de 80% dos criminosos. Para a surpresa de alguns, a ressocialização, que é toda estigmatizada como um privilégio, aqueles que cometem crimes cruéis, ou como sendo um custo a mais para o Estado, na verdade tem um custo de manutenção bem menor do que o encarceramento ou a pena de morte. Em razão do grande número de apelações possíveis e necessárias, os custos de defesa de acusados chegam a ser 3 vezes maiores do que o custo de defesa onde não há pena de morte. Há ainda os custos de manutenção das instalações de execução e os demais custos com o sustento dos acusados. Sempre nos questionamos se a ressocialização de um criminoso é justo com a vítima e sua família. Afinal, será mesmo que um estuprador ou um pedófilo estaria apto a voltar para a sociedade assim como alguém que cometeu um pequeno delito? Contanto, medidas mais brandas ou mais severas devem ser aplicadas de acordo com o grau e o nível de um. De acordo com nossas pesquisas e análise, concluímos que a pena de morte seria ideal, sim, para algumas situações que não têm volta. Assim, a sociedade ia viver mais segura e sem medo de acontecer novamente esse tipo de crime.